Imagine acordar com o cheiro de sal no ar, o sol batendo forte no litoral, a vida seguindo seu ritmo tranquilo. E então, sem aviso, o oceano começara a devolver corpos. Não era uma metáfora. Era agosto de 1942. E o Brasil, que tentava desesperadamente se manter fora de uma guerra que já devorava o mundo, estava prestes a descobrir que a guerra não precisava de convite. Junte-se a nós nessa jornada épica, uma história de sangue no oceano, de fúria nas ruas e soldados brasileiros que foram empurrados pelo destino até as montanhas geladas da Itália. O verão de 1942, no litoral brasileiro, tinha tudo para ser mais um período de paz relativa. As praias do Nordeste continuavam movimentadas. As cidades portuárias viviam seu ritmo normal de cargas e chegadas. Os navios mercantes brasileiros cortavam o Atlântico como sempre fizeram, carregando passageiros, alimentos, suprimentos, famílias inteiras que não tinham nenhuma razão para imaginar que cruzar o oceano poderia ser um ato de coragem. O Brasil era neutro. Pelo menos era o que se acreditava. Getúlio Vargas conduzia o país com mão firme e olhos calculistas. Ele sabia que havia pressões vindo de todos os lados. Os aliados queriam o Brasil, a Alemanha queria o Brasil, e o Brasil queria, acima de tudo, continuar existindo sem precisar escolher. Era uma dança delicada sobre um assoalho que rangia cada vez mais. Desde 1939, quando Hitler invadiu a Polônia e o mundo começou a pegar fogo, o Brasil se mantivera oficialmente de fora. Mandou sinais ambíguos para ambos os lados. Negociou. Adiou. Vargas era um político da espécie rara que consegue sobreviver sendo impreciso por anos, mas havia um limite para quanto tempo essa imprecisão poderia durar. Enquanto a Europa ardia, enquanto a Rússia sangrava sob a Operação Barbarossa e a Afrika Korps de Rommel avançava pelo deserto, o Brasil respirava um ar de distância. A guerra parecia longe demais para atingir o litoral brasileiro. Parecia abstrata, como sempre parecem as tragédias que ainda não chegaram até nós. Os comandantes de submarinos alemães tinham outras ideias. No início dos anos 1940, o Atlântico Sul era território de caça dos U-Bootes, os temidos submarinos alemães que haviam transformado o oceano em um cemitério de aço. O almirante Carl Dönitz havia refinado ao máximo a arte da guerra submarina. Seus comandantes operavam com precisão, paciência e uma frieza que beirava o assassinato calculado. Os U-Bootes funcionavam em grupos coordenados, chamados de Rudel, Alcateia. Esperavam, imóveis abaixo da superfície, até que um alvo aparecesse. Então atacavam com torpedos, sem aviso, sem misericórdia, frequentemente à noite para evitar serem avistados. A vítima muitas vezes nem entendia o que havia acontecido antes de afundar. Até 1942, os alvos principais eram navios britânicos e americanos. Mas o Atlântico Sul, as rotas marítimas que cortavam o Nordeste brasileiro em direção à África e à Europa, eram um corredor estratégico que os alemães não podiam ignorar. E os navios brasileiros, ainda que de um país neutro, navegavam por aquelas águas carregados de recursos que poderiam alimentar os aliados. Para os estrategistas nazistas, neutralidade não era um escudo. Era uma inconveniência. O U-507, comandado pelo frégate-capitão Arthur Sacher, foi enviado para operar ao longo do litoral nordestino do Brasil. Nas primeiras semanas de agosto de 1942, ele estava posicionado numa das rotas mais movimentadas do Atlântico Sul, esperando. E em 15 de agosto de 1942, a Alcateia começou a caçar. O Baependi era um navio de passageiros. Não era um destroyer. Não era um cargueiro militar. Não era uma ameaça a ninguém. A bordo, havia civis, homens, mulheres, crianças, famílias nordestinas que faziam a travessia de Recife para outros portos brasileiros. Era uma rota doméstica, uma viagem comum. Às 19h15 do dia 15 de agosto, o torpedeiro do U-507 encontrou o casco do Baependi. A explosão foi brutal. O navio afundou em minutos. Dos 306 passageiros e tripulantes a bordo, 270 morreram. Muitos sequer chegaram a entender o que havia acontecido. Outros lutaram no oceano escuro por horas antes de afundar. As famílias foram separadas. Crianças se perderam nas águas. Não era estratégia. Era massacre. Massacha não havia terminado. Poucas horas depois, na madrugada do dia 16, o U-507 atacou Araraquara.
mais 131 mortos. O navio afundou com a mesma velocidade brutal. Os sobreviventes relataram ouvir gritos no oceano, vozes que sumiam conforme a noite avançava. E ainda não havia acabado. No mesmo dia 16, o Aníbal Benévolo foi atingido. Mais 150 mortos. Depois vieram o Itagiba e o Arará. Mais navios, mais corpos, mais famílias destruídas. Em menos de 72 horas, 5 navios brasileiros haviam sido afundados. Mais de 600 pessoas haviam morrido. Civis, trabalhadores, famílias, gente que não tinha absolutamente nada a ver com a guerra. Os corpos começaram a aparecer nas praias do Nordeste. Pescadores os encontravam ao amanhecer. Crianças que iam brincar na areia se deparavam com o horror lavado pelo mar. O Brasil percebeu que a guerra havia chegado. A notícia se espalhou com a velocidade do desespero. Rádios e jornais de todo o país detalharam os ataques com uma intensidade que fazia a tinta das manchetes parecer quase sangrenta. As palavras covardia, assassinato e vingança dominavam as primeiras páginas. Fotografias de sobreviventes destroçados, de famílias procurando seus mortos nas praias, de restos de navios boiando no oceano. Tudo isso compunha um quadro de horror que nenhuma neutralidade diplomática conseguia mais justificar. Nas ruas das principais cidades brasileiras, o povo saiu. Não eram manifestações organizadas, eram explosões espontâneas de fúria. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Recife, em Salvador, multidões se aglomeravam em frente a consulados, em praças públicas, nas redações dos jornais. O clamor era unânime. Guerra. Estabelecimentos de propriedade de mães italianos foram atacados. Vitrines foram quebradas. A xenofobia que sempre havia existido em estado latente explodiu com a força de quem finalmente tinha uma justificativa concreta para a raiva. Havia, é claro, inocentes atingidos nessa fúria. Imigrantes que viviam no Brasil há décadas, que eram brasileiros tanto quanto qualquer outro. Mas o ódio não escolhe com precisão. Vargas leu a situação com a acuidade de quem passa décadas aprendendo a sobreviver politicamente. Ele entendeu que a questão havia saído de suas mãos. O país não estava pedindo que ele declarasse guerra, estava exigindo. E um governante que quer continuar governando não ignora exigências desse calibre. Havia também a pressão americana. Os Estados Unidos, que já haviam entrado na guerra após Pearl Harbor em dezembro de 1941, precisavam do Brasil, das bases aéreas do Nordeste para a travessia do Atlântico, dos recursos minerais brasileiros, do peso geopolítico de ter a maior nação da América do Sul ao seu lado. O presidente Roosevelt havia cultivado Vargas com cuidado. E agora, com o sangue de civis brasileiros no oceano, os americanos também aplicavam pressão discreta, mas constante. O governo não podia mais recuar. Em 22 de agosto de 1942, o Brasil declarou o estado de beligerância contra a Alemanha e a Itália. Era, na prática, uma declaração de guerra. O país mais populoso da América do Sul, que havia tentado por anos manter-se fora do maior conflito da história humana, havia finalmente escolhido seu lado, não por estratégia, não por ideologia, mas porque submarinos alemães haviam matado suas famílias. A declaração de guerra era uma coisa. Fazer guerra de verdade era outra completamente diferente. O Brasil de 1942 não tinha um exército de combate moderno. Tinha soldados, o exército brasileiro existia, claro, mas eram tropas treinadas para conflitos internos, para manutenção da ordem, não para enfrentar a Wehrmacht numa guerra industrial de escala continental. Não tinham experiência em combate convencional de alta intensidade. Não tinham os equipamentos, não tinham a doutrina. Quando Vargas anunciou que o Brasil enviaria uma força expedicionária para lutar na Europa ao lado dos aliados, o ceticismo foi imediato e global. Os próprios oficiais americanos, que precisavam desse apoio, duvidavam. Generais britânicos levantaram sobrancelhas. Os alemães simplesmente riram. E dentro do Brasil, o pessimismo era quase tão intenso. Havia um dito popular que circulava com o cinismo típico da época, uma expressão de descrença coletiva, que antes de soldados brasileiros irem lutar na Europa, seria mais fácil uma cobra fumar cachimbo do que isso acontecer de verdade. Os soldados da Força Expedicionária Brasileira ouviram isso e decidiram fazer da cobra fumante seu símbolo.
A FEB nasceu em 1943, com a missão de enviar tropas brasileiras para lutar no fronte europeu ao lado dos aliados. O processo de formação foi lento, doloroso, repleto de problemas logísticos, políticos e operacionais. Os americanos forneceram equipamentos, fuzis, uniformes, artilharia. Mas a mentalidade, a coragem, a determinação, isso tinha que vir de dentro. Os primeiros contingentes partiram para a Itália em 1944. Eram homens de todo o Brasil, nordestinos que nunca tinham saído de seus estados, gaúchos, paulistas, cariocas. Alguns nunca tinham visto um tanque. Muitos nunca tinham atirado em outro ser humano. Quase nenhum deles sabia o que os esperava. Eles estavam indo para um inferno de neve. A Itália de 1944 não era a Itália de cartão postal. Era um campo de batalha devastado, onde cada vila, cada colina, cada rio representava um obstáculo a ser tomado com sangue. Os aliados haviam desembarcado no sul da Itália em 1943 e estavam empurrando os alemães para cima, devagar, palmo a palmo, contra uma resistência que não cedia. Os alemães se valiam do terreno. As montanhas dos Apeninos criavam posições defensivas naturais de uma solidez devastadora. A linha gótica, o grande cinturão defensivo alemão que cortava a Itália de costa a costa, era um exercício de engenharia militar e determinação fanática. E foi justamente nesse fronte que os brasileiros chegaram. Homens criados no calor do Nordeste, no clima úmido do Rio de Janeiro, nos pampas gaúchos, chegaram à Itália e encontraram o inverno europeu de 1944 que estava destruindo até os soldados veteranos das nações mais experientes. As temperaturas caíam muito abaixo de zero. A neve cobria as estradas, os campos, as trincheiras. A lama congelava os equipamentos. Os pés dos soldados apodreciam dentro das botas molhadas. Muitos deles nunca tinham visto neve. Não era apenas o frio físico que assombrava. Era o contraste absoluto com tudo o que conheciam. Eles haviam saído do Brasil tropical e chegado a um mundo monochromático de cinza e branco, onde a morte vinha pela neve, pelo gelo, pelo estilhaço de granadas que se ouvia antes de se ver, pelo ruído seco de metralhadora que ecoava pelas encostas das montanhas como trovão artificial. O armamento alemão era superior. As posições defensivas eram formidáveis. Os homens da FEB estavam lutando em terreno para o qual não haviam sido totalmente preparados, em condições climáticas que jamais haviam experienciado, contra um adversário que tinha décadas de vantagem em doutrina de combate. Não era estratégia, era sobrevivência. E ainda havia Monte Castelo. Se há um símbolo da FEB, se há um nome que concentra em si toda a dor, toda a determinação e toda a vitória dos pracinhas brasileiros, esse nome é Monte Castelo. Era uma posição de altíssimo valor estratégico, um pico nos Apeninos, a quase 1000 metros de altitude, que os alemães haviam transformado em uma fortaleza quase impenetrável. Eles tinham metralhadoras posicionadas nas encostas, artilharia coberta pela rocha, campos de tiro que cobriam todos os ângulos de aproximação. Para tomar Monte Castelo, era preciso subir, diretamente, sob fogo. A primeira tentativa brasileira foi em novembro de 1944, fracassou sob o peso dos tiros alemães do terreno impossível. A segunda tentativa, em dezembro, foi repelida com perdas ainda maiores. A terceira, em janeiro de 1945, terminou com os brasileiros recuando mais uma vez, deixando mortos e feridos espalhados pela neve. Cada ataque parecia suicídio. Os soldados sabiam disso. Subiam mesmo assim. Havia algo que transcendia a lógica militar naquelas subidas. Era a pressão do orgulho, a necessidade de provar, para o mundo inteiro que havia duvidado deles, para os companheiros mortos que haviam tentado antes, para as famílias em casa, para o Brasil que havia sido atacado em seus próprios mares, que eles não eram fracos, não eram uma piada, não eram o country que mandava soldados de enfeite para uma guerra de verdade. O general Mascarenhas de Moraes entendia isso. Os coronéis entendiam. Os sargentos que lideravam pelotões encosta acima entendiam. Em 21 de fevereiro de 1945, a FEB lançou ataque definitivo sobre Monte Castelo. Desta vez, com melhor coordenação com a artilharia americana, com flancos mais bem cobertos, com a experiência dura e sangrenta de 3 fracassos anteriores transformada em conhecimento tático. Os brasileiros subiram.
Encontraram resistência feroz. Continuaram subindo. As metralhadoras alemãs dispararam. Os pracinhas avançaram pela neve com as baionetas caladas. Monte Castelo caiu. O Brasil havia provado seu valor. Entre os milhares de homens que compuseram a FEB, alguns se destacaram com uma intensidade que a história não pode ignorar. O general Zenobi da Costa liderou algumas das mais complexas operações táticas da campanha italiana com uma competência que surpreendeu até os mais céticos entre os aliados americanos. O general Mascarenhas de Moraes construiu uma reputação de comandante respeitado e justo, capaz de manter a coesão de uma força expedicionária em condições extremas. Mas foram os homens dos pelotões que deixaram as histórias mais intensas. Max Wolff Filho, médico da FEB, ficou famoso por realizar cirurgias e socorros em condições impossíveis, sob bombardeio, no frio das montanhas italianas, com equipamentos insuficientes e tempo que nunca era bastante. Era a coragem de salvar vidas no meio do caos, uma forma de heroísmo diferente, mas igualmente brutal. E havia os episódios de resistência pura. Pracinhas que, cercados por forças alemãs superiores, recusaram-se a se render, que continuaram lutando com o que tinham até o último tiro, até a última granada, até o momento em que a situação se resolvia, de um jeito ou de outro. Eram homens que provaram que a FEB não era decorativa, era real. A campanha da FEB na Itália durou até maio de 1945, quando a Alemanha capitulou. Os brasileiros participaram de operações em vários pontos do fronte norte italiano, em Montese, em Fornovo di Taro, onde capturaram a divisão bresciana italiana inteira numa manobra que causou admiração generalizada entre os aliados. Quando a guerra terminou, a FEB havia feito mais de 20.000 prisioneiros alemães e italianos. Havia participado de dezenas de operações de combate. Havia provado, de forma definitiva e inapelável, que a cobra havia fumado. É impossível falar de vitória sem falar do preço. 465 brasileiros morreram em combate na Itália. Outros morreram de doenças, de acidentes, de feridas que não foram tratadas a tempo. Mais de 1.000 feridos voltaram ao Brasil carregando no corpo as marcas permanentes de uma guerra que não haviam escolhido, mas que haviam lutado com tudo o que tinham. Somados aos mortos nos navios afundados, mais de 600 civis morreram no oceano antes mesmo de qualquer soldado pisar em solo europeu. O preço da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial ultrapassava 1.500 vidas, 1.500 histórias interrompidas, 1.500 famílias que tiveram seus mundos destruídos. E havia o trauma invisível. Os sobreviventes que voltaram não voltaram inteiros. Homens que haviam passado meses sob bombardeio constante, que haviam visto companheiros morrer ao seu lado, que haviam matado outros seres humanos no corpo a corpo da neve italiana. Esses homens chegaram ao Brasil e foram, em grande parte, simplesmente ignorados. O país havia seguido em frente. A guerra havia terminado. Era hora de reconstruir. Mas as feridas que não aparecem nos corpos não desaparecem com a paz. Os pracinhas voltaram para um país que não sabia muito bem o que fazer com eles. Não havia uma infraestrutura de apoio psicológico, não havia um reconhecimento adequado, não havia uma celebração proporcional ao que haviam feito. Muitos viveram décadas em silêncio, carregando memórias que ninguém queria ouvir. Era o custo oculto da guerra. Era a conta que sempre fica em aberto, que nunca é totalmente paga. Existe uma ironia pesada e inevitável na história da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Se os comandantes de U-Boot alemães houvessem ignorado os navios brasileiros, se houvessem calculado frio estrategicamente que atacar um país neutro criaria mais problemas do que resolveria, o Brasil talvez nunca tivesse entrado na guerra. A FEB talvez nunca tivesse existido. Monte Castelo jamais seria um nome nos livros de história brasileiros. Os ataques dos submarinos alemães, que pareciam um exercício de força e impunidade, tornaram-se o maior erro estratégico da Alemanha no Atlântico Sul. Ao matar civis brasileiros em seus próprios mares, os alemães fizeram exatamente o que nenhum país beligerante deveria fazer: transformaram um neutro em inimigo. E ao contrário do que esperavam, o Brasil não se revelou uma força negligenciável. Os submarinos alemães mudaram o destino do Brasil. Eles criaram a FEB, criaram os pracinhas. Criaram heróis que o Brasil levou décadas para honrar adequadamente. Criaram uma experiência de combate que transformou uma geração de militares brasileiros, desmoldou a doutrina do Exército por décadas. Mais do que isso,
Criaram uma narrativa, L de superação que ainda ressoa. A história do soldado tropical que foi às montanhas de neve e lutou de igual para igual com os melhores exércitos do mundo. Essa história não existia antes de 1942. Ela nasceu de um torpedo no casco de um navio de passageiros, de corpos numa praia nordestina, de uma multidão furiosa nas ruas do Rio de Janeiro exigindo que seu país reagisse. O mundo descobriu que o Brasil também sabia lutar. E os brasileiros descobriram algo sobre si mesmos que antes não sabiam, que havia dentro deles uma teimosia, uma coragem, uma recusa absoluta em aceitar o impossível como definitivo, que nenhuma quantidade de neve, nenhuma metralhadora alemã, nenhum pico de montanha intransponível conseguia extinguir. A cobra fumou. E o mundo nunca mais duvidou disso. A FEB havia cumprido sua missão, mas a Segunda Guerra foi o pior evento mundial, e vamos contar como se deu esses anos de terror.